lá. Então, a gente começou os nossos cálculos a partir de um artigo que a gente escolheu. Esse artigo, ele nos dava a nossa corrente de entrada do gás e a nossa corrente de entrada do líquido, o nosso G1 e o nosso L2. E também me dizia que o meu Y1 era igual a 0,1. Com o G1 e o Y1, que seria referente ao nosso CO2, que é o que a gente deseja remover com 100%, pela idealidade a gente removeria 100% desse composto. Então, para isso, a gente não quer que CO2 saia em Y2. Então, a gente consegue calcular que o nosso G11 seria igual ao nosso G1 vezes o nosso Y1, tendo em vista remoção de 100%. Com isso, a gente consegue calcular o nosso L11, que seria igual ao nosso G1. Já que o artigo ele nos deu o L2, que é a entrada de líquido, a gente vai somar esse L2 com o que veio do gás, e assim a gente vai conseguir estipular o nosso L1 e o nosso X1 de operação. Esses dois valores. Para determinar o nosso G2, a gente vai primeiramente calcular o nosso GS, que seria o nosso 1 menos o Y1 vezes o nosso G1. Para calcular o G2, seria o GS mais o G22. Porém, o nosso Y2 e o nosso G22, ele vai ser igual a zero, porque a gente não vai ter CO2 saindo nessas correntes. Na corrente G22, no caso. Por isso que G2 vai ser igual a GS. O mesmo vai acontecer para L2 e LS. Então, ele nos dá no artigo que L2 é um valor, então esse valor ele vai ser igual ao nosso LS, porque X2 é igual a zero, porque não tem CO2 nessa corrente. Depois de determinar a saída e a entrada, a gente vai calcular a nossa linha de operação, que a gente vai utilizar a lei de Henry para poder calcular essa linha. Então, para achar as constantes de Henry, a gente tinha que estipular uma constante, de CO2 com solvente meia. É isso que a gente quer encontrar. Então, para isso, a gente usou 4 fórmulas e 2 parâmetros. Então, a gente achou através do artigo, né? Então, a gente achou Na2,5, CO2 em água e Na2 em água. E com os cálculos de A, B, C e D, que ele dá a forma conforme cada um, depois de estipular isso, a gente vai para a constante que realmente nos interessa, que seria o CO2 diluído em meia. Porém, a nossa unidade que ele nos dá é em Pascal metro cúbico por mol. A gente converteu para Pascal metro cúbico por mol e após a gente converteu para mol por Pascal metro cúbico. Com esse valor da constante que a gente encontrou, de 0,52007, a gente consegue partir para a nossa linha de operação. O nosso XA, ele vai de 0 até 1. Com isso, a gente consegue calcular o nosso YA. Então, a gente vai usar o nosso XA vezes a constante que a gente encontrou. A gente vai encontrar os valores para Y e que vai gerar esse gráfico aqui. De 0 até 1 para o X e de 0 até 0,52 no Y. Entretanto, a gente só vai usar essa parte do gráfico, que seria essa partezinha aqui do comecinho, para encontrar o nosso X1 mínimo, LS mínimo e etc. Então, com essa reta estabelecida, a gente tem o nosso Y1, que é de 0,1, então a gente consegue achar o nosso X1 mínimo. Achando o nosso X1 mínimo, a gente consegue achar o LS1 mínimo. E a gente vai usar esses valores de X1 mínimo, Y2, Y1 e X2, e a gente vai multiplicar tudo isso por GS para achar o nosso LS mínimo. Aqui. E assim a gente consegue construir uma relação para achar esses valores. Com esses valores dados, a gente consegue ver que aqui a gente tem o nosso X1 mínimo, que bate aqui, né? A gente vai trazer daqui, vai bater na nossa linha de operação e vai descer. Então, vai dar 0,18. Com isso, a gente vai conseguir determinar o nosso número de pratos teóricos. O valor que a gente encontrou é de 2 pratos.
Na segunda parte desse trabalho, a gente vai utilizar uma base de dados. Então, a gente vai ter as nossas correntes de G1, as frações, a gente vai ter L1, massas molares e etc. Então, utilizando essa base de dados, a gente consegue determinar o nosso cálculo do FLV, o nosso cálculo do diâmetro e o cálculo da altura da coluna. Para o nosso LV, a gente encontrou a partir uma relação entre a corrente de entrada do gás, corrente de entrada do líquido, densidade do gás e as massas molares de ambos. E a gente consegue encontrar então o nosso FLV. Encontrando o nosso FLV, a gente joga aqui no gráfico e sobe. O nosso valor encontrado foi de 0,42 aproximadamente. Então, a gente vai subir até a nossa linha e vai encontrar o nosso valor de CF, que seria de 0,22 aproximadamente. Então, aqui, nosso CF determinado. Depois de calculado isso, a gente vai conseguir calcular o nosso diâmetro. Então, o nosso diâmetro ele vai ter uma relação entre o nosso G1, o nosso F, e massa molar e a densidade do gás. E a gente encontrou, então, o nosso diâmetro. A eficiência que a gente encontrou dessa coluna é de 43%. Então, a eficiência a gente calculou com uma relação através da viscosidade do líquido, densidade do líquido, massa molar do líquido e a constante de Henry que a gente encontrou na aba anterior. Então, com isso, a gente calcula a nossa eficiência. Através da eficiência, a gente consegue calcular o número de pratos reais. Então, vai ser uma relação entre a eficiência e o número de pratos teóricos, que a gente encontrou o nosso valor de 2. E a gente vai encontrar um valor aqui de 5 pratos reais, número de pratos. E com o número de pratos e o espaçamento entre eles, a gente vai conseguir determinar, o espaçamento seria de 0,6, e a gente consegue determinar, então, a altura da coluna. Então, a altura da coluna, ela vai ser o nosso número de pratos reais vezes o nosso espaçamento, que é de 0,6 metros. E a gente vai encontrar que a nossa coluna tem 3 metros de comprimento. Obrigada.